mais eu quero mostrar, quanto mais eu quero que as outras pessoas vejam o quanto minha vida é maravilhosa, o quanto eu tô curtindo, entre aspas, porque eu vou curtir minha vida a partir da quantidade de likes, a partir da quantidade de comentários que as pessoas vão comentar na minha foto. E eu preciso urgentemente que as pessoas curtam a vida que eu não tô curtindo viver. E por isso eu preciso postar incessantemente nas redes sociais, porque além de eu não estar fazendo nada de relevante, eu preciso que as pessoas curtam a mediocridade que é a minha vida nessas postagens que eu tô postando. E nessa parada de ficar expondo a vida demais, né? Isso daí levando agora pra vida real também, né? Você contar pras pessoas seus planos e tal, vai acabar, quando você conta uma coisa, né, pra uma pessoa, vou fazer tal coisa, na tua cabeça você já fez. Isso acaba te distanciando do que você queria fazer. E as pessoas, tipo seus amigos verdadeiros e tal, né, se for um bom plano, isso que você está planejando, eles vão te apoiar, né? E para essas pessoas não tem problema, eu acho, contar, né? Mas ficar contando para todo mundo, assim, um grande objetivo, você percebe quem que é seu amigo e quem não é. Quando você, vou viajar para tal lugar, vou comprar tal carro e tal, muitas pessoas começam a opinar na sua vida e você nem tá afim desse julgamento, mas porque você contou, né, você quis expor demais essa sua vontade, as pessoas se aproveitam disso e, vamos dizer assim, não tô falando nada de transcendente, nada assim de... As pessoas vão roubar sua energia, vamos dizer assim, né? Porque às vezes você tá empolgado pra fazer uma coisa e você recebe uma crítica ali, assim, às vezes até mascarada, né? Mas você não acha que é muito difícil, não sei o que, tal. Desmotivando porque ela não tem a capacidade de, né, encarar o que... Exatamente, a pessoa não, às vezes não tem aquela mesma gana que você tem, mas ela acaba te desmotivando e tirando aquela sua energia que você tinha pra fazer aquilo dali. E ainda sobre o julgamento, né? Todos nós julgamos, não adianta, é um defeito do ser humano. Mas automaticamente quando eu julgo uma pessoa, eu me imponho como superior a ela, né? Por exemplo, brasileiro não sabe votar. Então você não é brasileiro, né? Que você está falando. Isento, assim, o cara. O cara tá sem, né? Se retirando ali da culpa da coisa. Isso serve para qualquer julgamento. E quando a gente julga, né, quando nós nos colocamos em uma posição superior, porque isso acaba sendo inerente ao ser humano, só que o que a gente pode concluir desse tipo de julgamento? De duas uma, né, que nem eu falei com o Guilherme já. A primeira é que ou você não teve a oportunidade de fazer aquilo e não fez porque não teve a oportunidade ainda, por exemplo, de, sei lá, quando você julga uma pessoa porque ela usou droga, porque ela fez tal coisa e tal, ou você não teve a oportunidade, ou você não tem a coragem suficiente de fazer o que aquela pessoa faz. Por isso que quando, sei lá, você olha uma pessoa assim e você, aquela pessoa fez tal coisa e tal, aquela pessoa não, sabe, normalmente é quando normalmente quando a vaidade de outra pessoa te atinge, é porque ela atinge a tua vaidade. Então é um pouquinho disso, desse tipo de situação. E geralmente quando a gente não gosta de alguma qualidade, alguma coisa que a pessoa fez, é geralmente porque a gente também faria, ou porque a pessoa tem uma deficiência, uma qualidade que a gente não gosta, né? E que a gente também tem, às vezes, esse defeito. Isso que nos deixa, assim, vamos dizer assim, brabos, né? E a gente tem essa vontade de julgar as pessoas, porque a gente vê o erro na pessoa, mas automaticamente esse erro da pessoa é um erro que a gente também tem. Então por isso que a gente se sente com raiva disso às vezes. Porque acontece, né? Eu não lembro de quem que é a frase, mas eu vou falar porque acho que alguém de vocês talvez vai saber. Que normalmente a gente fala que acredita que o inferno é os outros, né? Que nem daquela mesma situação que o Guilherme falou, que nós normalmente nos isentamos da parada, né? O brasileiro não sabe votar, o brasileiro, sei lá, usa droga e tal. Então eu não sou, então eu tô de fora, né? É sempre essa hipertrofia do ego, que é o eu, né? Do latim, se não me engano. Então é essa hipertrofia na qual eu consigo me isentar da jogada e sempre colocar a culpa no outro. E só traçando um paralelo, não querendo sair, só um parênteses no assunto, é que, né, quando pelo fato dessa hipertrofia do eu, ninguém ouve mais ninguém. Eu não tô falando sobre a rede social agora, que não tem problema postar, não tem problema que nem no Facebook, que a galera gosta de escrever texto e tal, gosta de discutir coisas da política e tal, apesar de eu acreditar que esse não é o local mais adequado para se discutir política, porque
quando a gente está atrás de uma tela de um computador, de um celular, nós acabamos por nos tornar mais fortes, por estar atrás principalmente de carro e tal, que normalmente o ser humano atrás de ferro, atrás de um carro, fica mais valente, né, por estar longe, né, da outra pessoa. E tipo, qual que é o problema? É porque tem um monte de pessoa falando no Facebook. Todos falam, só que ninguém ouve ninguém. E o que acontece quando todo mundo para de se ouvir, foi quando aconteceu a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Quando não tem mais diálogo, é que as coisas ficam feias. Então, o que eu tô falando? Eu não tô falando pra você não postar nem nada, que nem o Guilherme falou também. Eu tô falando porque, sabe, pode perceber, faça o teste em casa. Quando chega em casa, não importa. Chega em casa e fale à noite, né, depois de um dia, eu tô cansado. O que vocês vão ouvir? O que você ouviria? Eu também. Mas eu não perguntei, eu falei que eu tô cansado. Eu não perguntei, então, entendeu? É sempre o eu. Meu filho tem 21, o que você vai ouvir sem exceção? O meu tem 22. É sempre o eu. Eu tô com uma dor de cabeça, eu tô com um tumor. É sempre uma competição de egos em que ninguém se ouve, ninguém ouve. As pessoas só esperam um momento delas para falar e ninguém tá ouvindo mais nada, ninguém quer saber mais nada. E esse que é o problema, é aí que mora a falta de conhecimento, é aí que mora. Porque se eu não ouço o outro, eu não tenho a capacidade de entender o que ele falou e não de responder, porque não importa, se você ouviu e não tem capacidade de responder, tá tudo bem. O pior é se você não ouviu e ansiou só pelo momento de falar, é dopado ali, sem ouvir o que eu estava falando, só para lançar qualquer coisa que ninguém vai se importar também. Isso acaba meio que sendo uma faca de dois gumes, né? Pode ser que seja. E o que eu tô falando é que, beleza, você pode postar, você pode... E tipo, agora falando mais pessoalmente, né? Tipo, pra as pessoas tentar ouvir mais, assim, sabe? Tentar ouvir de verdade, sabe? Porque é difícil, cara. Meu Deus do céu, é muito difícil. Mas, sabe, é bom, é um exercício que diariamente eu falho miseravelmente, mas diariamente eu tento incessantemente. Então, é meio que isso, sabe? Tipo, você tentar ouvir e tal. Não sei se... O que o Guilherme... Então essa parada de ouvir o outro é uma luta que a gente sempre vai perder, mas a gente tem que tentar sempre ganhar, porque de ouvir os outros é uma coisa muito difícil, né? Porque automaticamente a pessoa fala dela, você vai falar de você. Às vezes não é nem para contar vantagem, mas é natural do ser humano. E é um pouquinho às vezes de vaidade, não sei, né? A gente quer ser validado. Todo mundo tem esses sentimentos. Então, nesse podcast que a gente nos propôs muito em seguir uma linha de raciocínio, foi mais fazendo jus ao nome do podcast, trocando ideia, né? A gente teve uma ideia sobre o julgamento e as redes sociais hoje em dia, né? Que as pessoas não se ouvem. Também não sei como é que era na história antigamente, acho que também não se ouviam, porque olha o tanto de guerra que teve, né? Esse mundo aí. Mas é isso, acho que um bom caminho para uma sociedade melhor, não que acredite, né, numa sociedade melhor, porque isso eu acho que é individual, não é em grupo, né, que isso vai acontecer. Mas se cada um, né, começar a ter mais empatia um pelo outro, assim, aos pouquinhos a gente vai desmantelar esses problemas aí sociais, vamos dizer assim, como racismo, essas coisas, né. Pensando um pouquinho mais em cada um, né, no próximo.